Sim, só um momento. Pessoa que vai passar os slides. Oi, Flávio. Sim, lá Quem é a pessoa que vai passar os slides? o técnico já está vendo. Tá, como é que é o nome dele? Evandro, Evandro. Tá bem, fico só no aguardo do Evandro, então, que pode começar a exposição. está carregando. Ah, ótimo. Aqui são as pessoas que estão participando. Oi? Se o Evandro já está em condições, podemos dar início à nossa apresentação. Ainda não, está carregando. Mas se tu quiser ir falando, ficamos à disposição. Isso. Então, é basicamente o seguinte, né? Eu preparei esta apresentação entendendo ela como uma oportunidade que nós pudéssemos conversar sobre as questões do envelhecimento, sobre vários aspectos, né? Vários aspectos, desde, primeiramente, a questão mais conceitual do que é a pessoa idosa, porque nós sabemos, né, que os conceitos e as definições, especialmente as definições de ordem legal, se, por exemplo, for pegar a questão cronológica da idade, ela vai variar de país para país, tá? No Brasil, nós sabemos, vai aparecer ali, a partir dos 60 anos, já é considerada pessoa idosa. Também eu estou procurando trazer para nosso conhecimento aquelas que são um pouco leituras, né, de como que está o tema da velhice no Brasil, na América Latina, na Europa, por exemplo, também. Os marcos referenciais também do ponto de vista da política internacional, as recomendações internacionais para os países, para as nações, tá? Diante desse tema que
grandes fenômenos, né, da humanidade hoje, que é essa possibilidade excepcional que todos nós temos do envelhecimento. É importante também, enfim, todos os autores, todos os analistas identificam, né, que o envelhecimento ele não é um fenômeno homogêneo. Ele não é ele não ocorre com a mesma cronologia no planeta, no mesmo tempo histórico, e ele não ocorre da mesma maneira de um continente para outro continente, de um país para o outro país, e nem mesmo dentro do mesmo país e até mesmo dentro de uma mesma cidade. O envelhecimento ele não ocorre de maneira linear, homogênea, né? Ele acaba acontecendo a partir de variáveis sociais, variáveis étnicas, variáveis de gênero, né? Então, ele é um fenômeno que, se por um lado ele tem uma generalidade, que é o envelhecimento que atinge hoje, né, o planeta todo, ele não acontece de forma linear, de forma igualitária. Também eu estou trazendo para a tarde de hoje, a título de ilustração, a experiência que nós realizamos aqui em Bagé durante os 8 anos de gestão. Enfim, então agora eu acho que nós já, se pedir para o Evandro, pode colocar né, aqui temos a apresentação. Abriu um pouquinho. Abriu e vocês, né? Podemos ir passando então, tá certo? Consegue visualizar aí agora? Vocês conseguem? Consigo, eu estou conseguindo visualizar, tá ótimo. Tá bom, Evandro? Eu vou pedindo e tu vai trocando a lâmina, pode ser? Quando ele pedir, tu só aperta aqui, ó. Vai para trás, vai para frente. Ele vai pedir, só vai para frente. Tá? Só apertar para cá, ó. Depois quando encerrar, tu... Ok. Tá certo. Vai ficar contigo, Flávio, aí apertando aí para passar a lâmina? Vai ficar comigo. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos lá. Podemos passar para a próxima. Bom, primeiro conceito, né? Quem é a pessoa idosa? Eu puxei aqui um conceito que eu acho muito interessante, porque ele dialoga com a legislação brasileira, com o Estatuto do Idoso, ele dialoga com a Organização Mundial da Saúde, né? Que é o conceito que é apresentado pela Pastoral da Pessoa Idosa da CNBB. Diz o seguinte: idoso é a pessoa que tem 60 anos ou mais, mas o envelhecimento é um processo que se constrói no transcorrer da existência humana. Não ficaremos velhos aos 60, 70 ou 80 anos, pelo contrário, envelhecemos a cada dia que vivemos. Tá? Então, ele é um conceito que nos ajuda a escapar daquilo que tradicionalmente as pessoas dizem, né? Olha, hoje eu tenho 59 anos, não sou idoso, porque amanhã eu faço 60, já sou idoso. Tá? Então, né, tem as variáveis, né, a serem identificadas. Mas, do ponto de vista da legislação do nosso país, a partir de 60 anos temos a pessoa idosa. Pode passar, por favor. Bom, o envelhecimento da população é um fenômeno mundial. É um fenômeno que, enfim, em determinadas áreas do planeta, ele aconteceu já há muito tempo atrás. Tá? O fenômeno da Europa, por exemplo, a Europa levou mais de 100 anos, né, para que a população tivesse melhorias sanitárias, melhorias na área da saúde, melhorias de renda, para alcançar o envelhecimento. O envelhecimento, né, ele hoje, se nós olharmos nessa tabela, nós vamos ver que ele acontece no planeta todo. Né? Tendo no nosso país, na América Latina, no chamado terceiro mundo, ser caracterizado como um fenômeno mais recente, mas, por outro lado, ocorre de uma maneira mais acelerada do que aconteceu, né, principalmente nos países da Europa. Então, e são números realmente muito expressivos. Né? Se nós formos olhar a China, a porcentagem de adultos acima de 65 anos em 1990 estava na casa de 5%. Em 2030 alcançará mais de 15%. E em 2050 será quase um quarto da população chinesa composta por pessoas com mais de 65 anos.
Então, esta é uma tabela, né, ilustrativa, apresenta vários países de continentes diferenciados, mas que nos permitem, né, ter uma compreensão de que ele é um fenômeno mundial. Pegamos no Japão, também se repete, aonde no Japão, por exemplo, em 2050, nós teremos um dos mais altos, né, percentuais de população idosa acima dos 65 anos, a exemplo da Itália, né, que alcançará praticamente a casa dos 35%. Então, é um fenômeno mundial, né, e com ele traz várias demandas. Por favor, pode passar a próxima. O envelhecimento da população no Brasil, né, avaliado do ponto de vista da expectativa de vida. Também nós percebemos uma grande evolução. Em 1980, né, os homens com uma expectativa de vida na casa dos 57 anos, 1990 já quase 60 anos, em 96 quase mais de 62 anos, e no ano 2000 quase 65 anos a expectativa de vida dos homens. Da mesma maneira, as mulheres, né, sendo que no caso das mulheres há uma expectativa de vida, né, mais acentuada, ou seja, as mulheres têm uma expectativa de vida maior do que os homens no nosso país. Pode passar, por favor. Bom, resumindo, né, em 76 anos, para que nós compreendamos como que vem essa linha do envelhecimento no Brasil, de 1940 a 2016, a expectativa de vida dos brasileiros ao nascer aumentou em mais de 30 anos. Tá? Uma expectativa hoje de 75,8 anos. Ou seja, um acréscimo de 3 meses e 11 dias em relação já a 2015. Gente, desculpa interromper, mas está congelando tudo. Parou a apresentação? Não, está tranquilo aqui. Eu acho que deve ser algum equipamento que está com problema de sinal. Continuo, então. Tá? Então, vejam bem, de 1940 até 2016, nós tivemos um aumento de 30,3 anos. O professor Alexandre Kalash, né, o doutor Alexandre Kalash, na palestra de abertura que ele fez muita referência, né, a esse fato do aumento de... Né, as pessoas não há um aumento de anos de vida, há um aumento de décadas de vida. E não é uma nem duas, foram 3 décadas de aumento de vida. Tá? Mas, né, considerando e comparando com outros países como Japão, Itália, Singapura, Suíça, né, outras condições sociais, outras condições econômicas, o nosso indicador ele ainda é menor, né, que esses países. Por favor, pode passar. Esse aumento dos 30 anos é referente às condições econômicas de vida, professor? É isso? Na verdade, o que acontece, né, Flávio? Esse é um fenômeno que, quando acontece em cada continente, em cada país, ele está diretamente ligado à melhoria das condições de vida. Tá? Melhorias na medicina, né, onde, por exemplo, se observa no planeta, né, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um avanço significativo na medicina. Tá? Então, o avanço na área da medicina, o avanço na área das condições sanitárias, né, políticas de tratamento de esgoto, políticas de melhor alimentação, políticas de hábitos mais saudáveis, atividades físicas, informação, tá? Então, isso é que pode se atribuir, né? Mas, fundamentalmente, resumindo, é melhoria de condições de vida e melhoria de condições de infraestrutura também, correto? Pode passar. A expectativa por Estado também, né? Nós temos no nosso país uma expectativa que vem evoluindo. Nós, do Rio Grande do Sul, aqui junto com o Rio de Janeiro, nós temos as altas expectativas, né? Mas, por outro lado, né? Por outro lado,
nós temos taxas que Ó, são eu tô falando. Oi? Opa, acho que eu falei alguma coisa. Não sei como desligar meu microfone. Tá bem, tá bom. Vamos nos entendendo com a tecnologia, certo? E também temos, né? E vê como fecha, né, Flávio? Aí tu vai lá para o Piauí, que tem o Maranhão, que tem indicadores mais baixos de condições de vida, nós temos expectativas menores de vida. Tá? Pode passar? Só para lhe informar que nós já temos mais de 5.000 visualizações do fórum. Perfeito. Parabéns para a organização, para todos. Tá? De novo, né, como é incontestável o tema do envelhecimento. A população com mais de 60 anos do Brasil, em 1940 era 4%, no ano 2000, 8,6%. E projeta-se para 2060 que esse percentual de pessoas com mais de 60 anos no nosso país já alcançará praticamente 1/3 da nossa população. Pode passar? População com mais de 65 anos, pode retornar ali, por favor. E agora, como é que eu faço para retornar? Não, tranquilo. Podemos seguir nesta, então. Deu? Aqui, ó. Se aumenta a população com mais de 65 anos, de 60 anos, também aumentará a população com mais de 65 anos. Em 1940, não chegava a 2,5. Em 2060, 1/4, né, 25% da população brasileira terá alcançado 65 anos. Pode passar? Bem, ampliando um pouquinho mais o nosso olhar, né, considerando também o caráter do nosso Fórum Social Mundial. A velhice na América Latina. Na América Latina, ela chega também mais ou menos no mesmo tempo que o Brasil. Uns países mais à frente, outros mais atrás. A América Latina, né, ela já foi chamada de região jovem por muitos anos. Né? E relativamente ainda, né, pessoas com 60 anos representam apenas 13% da população. Apenas Barbados e Uruguai estão perto dos 20%. Mas nós temos um número muito grande de idosos na América Latina. 8 milhões desses idosos apresentam dependência funcional na região. E 12% das pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, na América Latina, nós alcançamos o envelhecimento, mas esse envelhecimento chega com vulnerabilidades e fragilidades que já não existem em outros países mais desenvolvidos. E por que os nossos idosos chegam com essas vulnerabilidades e fragilidades? Porque nós não dispomos de políticas públicas que estejam nos preparando para o envelhecimento. O Estado brasileiro, ele não está preparado para o envelhecimento. A sociedade brasileira, de modo geral, também ainda não está preparada para o envelhecimento. Portanto, nós precisamos de muita mudança na política, de muita mudança na cultura, né, para enfrentar esse grande fenômeno. Por favor, a próxima. Tá. Por outro lado, né, lá para 2050, 27,5% da população da América Latina já terá passado dos 60 anos. E se prevê que em 2090 já será a região com a população mais velha do mundo. Nós, aqui na América Latina, teremos a população mais velha do mundo, porque 36% da nossa população já terá alcançado 60 anos. Eu agreguei aqui um pensamento importante do Stampini, né, que tem publicações, é um estudioso do envelhecimento na América Latina, né, até faço referência a uma das suas obras, e ele nos aponta algumas questões, né, para orientar a nossa ação. Uma delas, começar a construir sistemas de cuidado para o cuidado de longo prazo e sensibilizar os tomadores de decisões políticas e a sociedade civil. Tá? Nós não temos um sistema de saúde hoje, por exemplo,
que esteja preparado devidamente para os cuidados de longo prazo. Tá? E também ele aponta que na questão do atendimento tem quase tudo por fazer, indicando, né, que apenas o Uruguai e, numa medida menor, a Argentina, o Chile e a Costa Rica começaram a implementar sistemas de cuidados a longo prazo. Então, são países, né, referência para nós brasileiros que temos um desafio imenso e, percentualmente falando, é claro, né, e populacionalmente também, o desafio do Brasil ele é muito maior do que desses outros países. Próxima lâmina. O Uruguai, né, é apresentado como uma referência interessante. Tem uma população, né, pequena, né, menor que a população do Rio Grande do Sul, e quase 20% dos uruguaios já alcançaram os 60 anos. Mas ele começa, né, a desenhar, através da sua política, principalmente a sua política federal, ações, né, de cuidado e atenção com a pessoa idosa. Muito especialmente a universalização das pensões, do sistema de pensões, sistema de proteção social pública. Próxima lâmina, pode passar. Bem, duas questões, né, que eu acho interessante colocar aqui para a nossa reflexão. Primeiro, conclusões, né? Duas conclusões. As cidades da América Latina não são hoje lugares onde as pessoas envelhecem bem. As nossas cidades têm esta característica, a dificuldade do idoso para o processo de envelhecimento. Segunda conclusão, a população idosa latino-americana, ela tem essas características, ela é heterogênea, ela é vulnerável, muitas vezes ela é uma população invisível e com baixa proteção social. Tá? Então, nós estamos falando, tá, numa longevidade com vulnerabilidades e fragilidades sociais e econômicas, né, que apontam, então, para as necessárias políticas públicas. E também duas questões importantes de serem analisadas aqui na América Latina. A América Latina está preparada para enfrentar o envelhecimento da sua população? Número 2, terá capacidade e recursos suficientes para atender às suas demandas? Então, são duas questões que nós queremos deixar compartilhando aqui com os nossos participantes. Próxima lâmina. Eu fiz questão de colocar aqui este relatório, que aí ele já olha para uma outra área do planeta, que é a área da Europa. Tá? E é onde foi feito um estudo, do qual decorre o relatório Transformando o Futuro em Envelhecimento, um olhar exclusivo para a Europa. Bem, o envelhecimento na Europa, ele chegou um século antes lá do que aqui. Aqui ele vem com um século de atraso. Mas vamos ver aqui, então, algumas conclusões deste relatório recentemente realizado na Europa. Por favor, a próxima lâmina. Tá? O que lá na Europa eles já conseguiram enxergar e que eu entendo que também pode, né, ser transportado para a nossa situação. O envelhecimento, no futuro, ele vai acontecer num contexto diferente deste, do passado, e será profundamente afetado por fenômenos como mudanças climáticas. Tá? As mudanças que estão acontecendo no planeta, elas são mudanças que ocorrem com uma intensidade, com um prejuízo que não ocorriam há 20, 30, 40, 50 anos atrás. A poluição do ar é um fenômeno que o envelhecimento vai conviver com ele. A resistência aos antibióticos. Bom, e agora nós temos esse marco daqui para frente, que é o que vem de novo, o que vem de diferente e o que continua igual pós-epidemia do Covid-19. Tá? E também as mudanças sociais em andamento. Então, a Europa está enxergando, né, o envelhecimento com pelo menos esses 4 indicadores como novidades para o envelhecimento que por lá acontece, e que entendo, né, que são componentes assim que podem ser também incluídos na nossa visão de envelhecimento. Próxima lâmina.
Aqui tem 10 premissas com as quais o relatório foi elaborado. Eu não vou fazer uma leitura dela, né, em função do nosso tempo, mas eu coloquei aqui na apresentação muito mais, companheiros e companheiras, no sentido de que fique disponível, né, para que depois possa ser verificado pelos participantes. Pode passar. Aqui, é claro, eu quero dar uma paradinha, né, porque esse relatório que foi feito recentemente na Europa, ele deixa lá as suas recomendações, tá? E o que ele recomenda, né, para a sociedade, para o poder público, enfim, para a comunidade toda europeia? A combinação de duas estratégias para melhor enfrentar o tema do envelhecimento. Primeiro, a promoção de estilos de vida saudáveis ao longo da vida, me chamou muito a atenção esses dias quando eu li um artigo que o escritor dizia o seguinte: Alzheimer não é um problema para o geriatra, Alzheimer é um problema para o pediatra. É o pediatra que tem que começar a olhar para a criança e ali entender o que ela vai fazer ao longo da vida para que depois, quando ela esteja lá na casa dos 50, 60 anos, ela esteja em melhores condições de escapar do Alzheimer, da doença de Parkinson e de todas as outras grandes síndromes geriátricas, né, as chamadas novas doenças do planeta, e que, é claro, são novas por conta de quê? Porque o envelhecimento ele é um fenômeno novo no planeta todo. Tá? Então, promover estilos de vida saudáveis ao longo da vida, detectar e modificar precocemente fatores de risco da meia-idade a fim de adiar a incapacidade. E também eles recomendam o seguinte: prestar cuidados de saúde sociais mais adequados à população idosa da Europa, oferecendo cuidados integrados e holísticos nas comunidades e equipamentos de saúde para todas as cidades. Né? Então, são conclusões muito interessantes, né, de também serem interpretadas por nós, embora feito na Europa, tá? Muito importantes, eu entendo, de serem analisadas por nós. Vocês vão perceber que ali no pé da página, né, da apresentação, e muitas delas têm ali a referência do endereço eletrônico onde as informações foram obtidas. Então, para que depois, né, na sequência do fórum, cada um e cada uma também possa ter acesso ao original dessas publicações. Por favor, a próxima. Bem, tarefa A, envelhecer no Brasil. O tamanho do desafio de envelhecer no Brasil, num país que se caracteriza pela exclusão social. Uma barreira para o envelhecimento, a exclusão social. Eu trouxe aqui, pelo menos, alguma informação, algum dado, né, que é apresentado no mapa da desigualdade da rede Nossa São Paulo, que foi produzido em 2018. Eu não anexei aqui, mas a rede Oxfam, ela também tem estudos muito interessantes que apontam, né, a concentração de renda, a desigualdade social e os problemas que trazem para a população. E um deles, é claro, para a longevidade. Então, por favor, a próxima lâmina. Envelhecer num país, né, que tem uma situação em que os 6 maiores bilionários do país possuem riquezas equivalentes à da metade mais pobre da população. Tá? Maior concentração de renda no planeta. Né? Como pode se dar o envelhecimento com esse nível de concentração de renda e de exclusão social? Por favor, a próxima lâmina. De novo, ainda a renda, né, a figurinha ali que ilustra, né, a cada 10 pessoas, 60% delas, né, 6 pessoas, sobrevivem com menos de 2 salários mínimos mensais. 30%, 3 dessas 10, tá, obtêm um rendimento de R$ 4.500 por mês, e uma delas, tá, o rendimento de 40 mil, 1% dos mais ricos do nosso país. Pode passar. E é claro, né, que esse grau de exclusão social, tá, ele vai impactar diretamente na expectativa da idade média ao morrer.
E eles apresentam, assim, de uma maneira muito interessante, o caso de São Paulo, tá? Cidade mais rica do país, onde, na mesma cidade, em 2 bairros diferentes, no bairro Jardim Paulista, existe uma idade média de morrer aos 81,58 anos. Já, no extremo, né, na margem de São Paulo, em Cidade Tiradentes, a idade média de morrer está na casa dos 58 anos. Tá? Então, isso demonstra, né, a brutalidade que é o nosso sistema de concentração de renda, de exclusão social e do impacto que isso causa, né, sobre a longevidade. Então, é evidente, nós não temos como pensar em longevidade com qualidade de vida sem pensar num país que venha desencadear um processo de desconcentração de renda e de inclusão social, para que as pessoas possam, né, usufruir daquilo que são as conquistas, né, que o desenvolvimento pode proporcionar. Então, um dado, né, que é estarrecedor, né, que numa mesma cidade nós tenhamos uma idade média de morrer de 81 anos e lá numa outra localidade a pessoa com 58 anos já esteja se deparando com a morte. Próxima lâmina. Bom, outro problema, né, não apenas a exclusão social, o racismo que vem combinado com a exclusão social. Eu trouxe aqui uma palavra da Mariana Andrade, né, que coordena o grupo de combate ao racismo, Associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas. O que ela aponta? Né? Os agravos da nossa saúde começam na gestação e vão desde a violência estética, a falta de acesso ao saneamento básico ao lugar onde moramos. A maioria dos negros mora em favelas e não tem assistência. E aí, para confirmar isso, o relatório anual das desigualdades sociais, que foi publicado em 2011 pela Unicamp, ele mostra isso claramente, onde ele diz o seguinte: a expectativa de vida entre negros no país é de 67 anos, enquanto os brancos vivem, em média, 73 anos. E o IBGE nos aponta logo ali na frente que das pessoas com mais de 60 anos no nosso país, apenas 7,9% são negros. Tá? Então, confirmando, nós temos uma população brasileira autodeclarada negra muito grande, mas a partir dos 60 anos nós vamos ter ali um índice que não alcança 8% de pessoas negras. Pode passar? Bem, então, entrando um pouquinho nesse tema das políticas, né, públicas para o desenvolvimento, é muito importante, né, aqui nessa reunião que nós estamos falando sobre dados, sobre informações, sobre indicadores, sobre números do envelhecimento. Mas é muito importante ressaltar que, durante um período recente, foi entregue um relatório no Conselho de Direitos Humanos da ONU, aonde o que eles apontam, né? A Cláudia Mahler fez um relatório sobre o quê? A pouca informação disponível sobre os idosos, e caracterizando ela como mais um sinal da sua exclusão e tornando difícil a adoção de políticas públicas e medidas regulatórias que sejam úteis. Vejam bem, dados genéricos sobre o envelhecimento nós temos, mas dados específicos sobre as questões dos indicadores sociais, sobre as questões do racismo estrutural, sobre as questões de gênero, sobre especialmente o envelhecimento feminino, os estados nacionais, os governos, as pessoas responsáveis pela aplicação dos recursos públicos das políticas públicas não dispõem dessas informações de maneira sistematizada. De modo, né, claro, então, como consequência disso, se impõe uma limitação muito grande para que as políticas públicas sejam devidamente executadas. Pode passar? Aqui é um pouco uma repetição desse raciocínio, né? O relatório da ONU, né, ele indica o seguinte, que deve ser feita uma coleta, né, com o país, questão de gênero, educação,
questões sociais, que permitam, então, fazer uma leitura, né, das condições mais específicas dos cidadãos envelhecidos para encontrar com isso, então, as políticas públicas adequadas. Próxima, pode passar. Eu coloquei aqui também o que são os referenciais que nós temos hoje no planeta, que são aqueles marcos, né, aqueles marcos internacionais que estabelecem recomendações para os países tratarem o tema da velhice. Então, eu situei aqueles que acabam sendo, né, os principais. E vejam como eles são recentes. Bom, tem um deles, o primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Em 1948. Mas, se nós formos olhar detalhadamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Nós vamos perceber, né, que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela estabelece, né, uma série de distinções, discriminação, mas ela não entra ainda especificamente na questão da pessoa idosa, na questão da idade, tá? Mas é evidente que ela é um marco, né? Como, enfim, colocamos aqui, que é a base da luta universal contra a opressão, a discriminação, defende a igualdade, a dignidade das pessoas, enfim, isso é muito por conta daquele ambiente pós-Segunda Guerra Mundial, né? Onde os países, enfim, tentaram encontrar alguma forma de estabelecer limites para as agressões e elaboraram essa importante declaração. Mas mesmo ela ainda não consegue identificar o tema da pessoa idosa. Mas nós temos, por exemplo, em 1992, quando acontece em Viena, na Áustria, a primeira Conferência Internacional sobre Envelhecimento, tá? Que criou o Plano de Ação de Viena e começa a propor políticas públicas para as pessoas idosas, né, recomendando, enfim, os países na área da saúde, da nutrição, da moradia, do meio ambiente, da família e do bem-estar social. 20 anos depois, já na Espanha, em Madrid, acontece a segunda conferência, tá? Promovida pela Organização das Nações Unidas também. Aí esse evento, né, assim como na Áustria foi criado o Plano de Ação de Viena, já, né, com uma envergadura maior, em 2002, é criado o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, com recomendações também para os países, as diferentes nações, adotarem medidas. Eles fizeram 117 recomendações em diferentes áreas, né? Com esferas prioritárias. Pessoa idosa e desenvolvimento, desenvolvimento, pela primeira vez, né, há um debate intenso, buscando esse alinhamento entre desenvolvimento e envelhecimento, pessoas idosas, promoção da saúde e do bem-estar na velhice e assegurar um ambiente propício e favorável, aí também dialogando com as questões da sociedade, no sentido de que o envelhecimento possa se dar em condições propícias, não apenas do ponto de vista das políticas públicas, mas do ponto de vista da família, da sociedade, enfim, de modo geral, da cultura, uma cultura para o envelhecimento. Depois, nós aqui na América Latina, nós temos a Carta de São José, na Costa Rica, aonde também, né, são feitas recomendações para os países aqui da América Latina irem adotando em defesa da pessoa idosa. E, por último, em 2015, a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, aonde também ele afunila, né, ele foi feito em 2015, e aonde traz o reconhecimento, né, para a pessoa idosa de que todos os direitos humanos, as liberdades fundamentais existentes se aplicam também às pessoas idosas e que elas devem gozar plenamente deles em igualdade de condições com os demais. Então, a importância dessa convenção interamericana é que ela universaliza a questão dos direitos humanos como um direito, né, também das pessoas idosas. Pode passar, por favor? Bem, no nosso país, né, assim como
o envelhecimento é recente, o marco, digamos assim, o marco regulatório, o marco legal, também ele é recente. E na Constituição de 88 é inegável, né, que nós já tivemos a Constituição Cidadã nos trazendo avanços, mas é muito referenciado, né, como marco histórico no Brasil, quando em 1994 criou-se o Conselho Nacional do Idoso e a promulgada Política Nacional do Idoso, que depois, na sequência, várias legislações vêm, né, até desembocar no Estatuto do Idoso, que hoje é ainda o grande marco legal que nós temos, e então são estabelecidas legislações que trabalham vários temas, né, cidadania, respeito, cultura, saúde, educação, enfim, né, os temas tratados nas políticas públicas. Nós podemos dizer, né, que o marco histórico as referências legais, jurídicas no Brasil, 1994, com a criação do Conselho Nacional do Idoso, e temos pela primeira vez na história do Brasil a Política Nacional do Idoso. Pode passar? Eu vou pedir para passar essa lâmina, depois a gente volta nela, tá, Flávio? Bom, eu quero aproveitar agora aqui a nossa conversa, tá? Para falar um pouco, digamos assim, de questões que nós conseguimos, de alguma maneira, transformar em ações práticas, né, da política pública pessoa idosa. Eu coloquei esse cartaz aqui da campanha da fraternidade de 2003, porque a CNBB, nesse ano, né, na campanha da fraternidade, aquela campanha que acontece logo após o Carnaval, né, no período da quarentena, então a Igreja Católica, num movimento ecumênico, reunindo com outras igrejas cristãs, desafia, né, todos os anos apresenta um tema para a sociedade, para a igreja, para as instituições, para o poder público. E a CNBB teve a sensibilidade, esse ano, de trazer o tema do envelhecimento, o tema da pessoa idosa, com o lema Vida, Dignidade e Esperança. O que eu quero compartilhar com vocês nesse período que eu exercia um dos meus mandatos de vereador aqui em Bagé. E aí nos deparamos com esse tema, né, a campanha desafiando o poder público para normas, legislações, enfim, da pessoa idosa. E aí eu acabei levando esse tema para a Câmara de Vereadores. E aí apresentei lá no plenário uma proposta de criar uma comissão especial de vereadores de políticas públicas para a pessoa idosa. E as câmaras, os legislativos, eles têm as suas comissões, né? Comissão Justiça, Saúde, Educação, enfim, são aquelas tradicionais. Quer tratar um tema em especial, apresenta. E aí foi muito interessante, eu quero compartilhar com vocês, que quando eu fiz a primeira proposição, Flávio, a matéria ela foi assim um pouco questionada, entendeu? Algumas pessoas diziam, não, mas trazer o tema do idoso para cá, para a Câmara, e aí vem o preconceito, né? Deixa os velhinhos quietos, eles estão quietos em casa, deixa, mas para que trazer isso? Não, né? Deixa, eles estão quietinhos. Mas, enfim, mas aí a Câmara foi sensível, nós criamos a comissão, começamos a trabalhar, né? Pode passar a próxima lâmina. Aí tem um recorte da época, né? Estou bem mais novo do que agora, um pouco mais de cabelo, pelo menos dos lados, né? E aí o jornal deu destaque, né? O vereador quer criar Conselho Municipal do Idoso em Bagé. Por que eu estou trazendo isto? Porque vejam bem, né? No início nós queríamos criar um conselho. Tem que criar um conselho. Essa já vai ser um grande avanço. E aí nós começamos a fazer seminários e reuniões. Pode passar a próxima lâmina. Fizemos na Bagé, né, o segundo seminário de cidadania e pessoas idosas, e aí o debate começou a correr. E aí, os idosos do município, que não tinham nenhum tipo de organização, eram grupos muito pequenos, aí começamos a articular esse processo, dialogando com o Conselho do Idoso de Porto Alegre, e pesquisando as legislações de Porto Alegre, de Santa Maria, de outras cidades do Brasil, e aí nós chegamos à seguinte compreensão que precisava criar um sistema municipal de políticas públicas para a pessoa idosa. E aí, trabalhando, fazendo debate, discutindo com o executivo, nós conseguimos criar aqui em Bagé um marco legal que constituiu o Sistema Municipal de Políticas Públicas para a pessoa idosa.
Então, conseguimos criar o conselho, que era a primeira expectativa, conseguimos criar o fundo do idoso, na sequência, conseguimos criar a Conferência Municipal do Idoso, né? E depois, ao longo dos anos, as conferências foram acontecendo, e também, né? E também, como consequência desse trabalho, nós acabamos criando aqui em Bagé a Secretaria Municipal das Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, que foi uma maneira, né, de destinar recursos públicos para poder fazer, né, trabalhar num outro patamar essa política. E que depois também, na sequência, através da secretaria, nós conseguimos fazer a criação em Bagé da Universidade Sênior. E para isso nós colocamos um vídeo, Flávio. Eu quero ver com vocês para que nós possamos passar esse vídeo agora, pode ser? Na sequência? Na sequência, isso. Que é a notícia, né, na televisão, quando foi anunciada a Universidade Sênior de Bagé. Tá, deixa eu só pedir auxílio técnico aqui. Isso, beleza. Enquanto isso, tomamos um ar aqui, eu vou tomar uma água. Tá bom. Acho que volta. Mandou pular. Estou vendo a Olívia ali. Um beijo para a Olívia. A Silvana. Professor Dudu, onde está o vídeo? O vídeo? Vamos lá, só um minutinho. Deixa eu ver para quem é que ele foi. Só um minutinho. Vamos lá. Vamos vir aqui. Aqui. Estou encaminhando ele. Posso encaminhar? Está indo, Flávio. Você está mandando para o meu WhatsApp? Isso. Ó, isso daí é um vídeo da Globo, tá? Vocês vão ter que abrir esse link na lateral, na coluna direita, viu? Isso ele não é um vídeo baixado. Isso daí ele é um site da Globo que tem um vídeo explicando. Então cada um vai ter que abrir o site e assistir o vídeo. Ele não vai aparecer aqui na tela do Cisco. Então todo mundo vai ter que minimizar ali o Cisco e olhar o videozinho. Pode ser? Podemos fazer assim? Integrar a rede mundial de Sim, universidades aí dá. sêniores. Ele tem. A gente tem uma notícia que vai interessar. Ele tem 2 minutos e 39. Vocês podem fazer assim, ó. Desativarem o microfone. Vamos dar aí, ó, uns 3, 4 minutos para todo mundo. E aí depois a gente ativa o microfone de novo após assistir o vídeo. Pode ser assim? Tá bom.
Tem como assistir. Senão vai ficar dando áudio com áudio, com áudio, com áudio do vídeo que vocês estão assistindo. Entendeu? Então vocês vão desativar o microfone, assistir o vídeo e depois ativar o microfone. Ok? Quantos minutos são? Certo? Estão ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Tá. Então vamos fazer o seguinte: em 2 minutos nós retornamos, porque nós temos 10 minutos para entregar a sala. Tá bem. Tá bom? Muito obrigado. Vamos começar então. Vamos começar. Vamos dar o link. Vamos dar o link. Quando você compra no Mercado Livre, você tem um envio mais rápido. Eu tô assistindo uma palestra do Dudu lá em Porto Alegre. Para o social mundial sobre o Dudu. Flávio, me escuta? Não. Flávio, me escuta? Pra esse cara, e pra eles, e ele, e pra essa senhora divertida, Fanta chama esse pessoal de galera com mais cores. A gente precisa de mais gente com mais cores por aí mesmo, pra que o cinza nunca ganhe. Flávio, me escuta? Flávio? Flávio? Vou lá pra dentro. Aqui já terminou, aí quando terminarem pode arquivar o som. Já passou para ele. Sabe que esse vídeo, eu acho que ele é muito interessante porque ele nos ensina muitas coisas. Primeira delas, nós começamos em 2003 lutando para que pudesse ter um conselho municipal. Essa era a luta. E encerramos em 2016 com uma secretaria, com uma universidade sênior pública para a terceira idade. Nesse meio tempo, nós tivemos situações muito interessantes. Teve em 2008, eu fui eleito prefeito. Em 2009, eu assumi. E como nós já vínhamos em toda essa construção das políticas públicas para a pessoa idosa, bom, aí como a gente diz, né, estávamos com a faca e o queijo na mão, a oportunidade da gestão, dizer, bom, agora, né, vamos destinar recursos públicos e tratar com o nível de grandeza que a política de idoso... E aí criamos a secretaria. Mas tem uma outra história muito interessante que
também, para criar a secretaria, precisava mandar o projeto para a Câmara de Vereadores. E, no princípio, parecia simples, porque, bom, criaram uma secretaria para a pessoa idosa, né, fundamental para o município. Mas aí surgiram algumas resistências na Câmara de Vereadores. E aí nós não sabíamos se tínhamos condições de aprovar o projeto. Precisava da maioria. Mas aí o que aconteceu? Os idosos começaram a se mobilizar, espontaneamente acompanhando o debate, vendo aquela movimentação. Olha, está para ser criada uma secretaria para nós. Queremos que seja criada. E aí, quando chegou o dia da votação, o que aconteceu, companheiros e companheiras? Os idosos foram para a prefeitura. Um grupo muito grande de idosos foi para a prefeitura. E chegando lá na prefeitura, eles, disseram, olha, nós estamos aqui para acompanhar a votação. E aí foi explicado para um grupo de idosos, não, a votação não é aqui na prefeitura, a votação é na Câmara. E aí alguns daqueles idosos, tá, mas aonde que é a Câmara de Vereadores? Nós não sabemos aonde que é a Câmara de Vereadores. Então, para que a gente reflita, sobre a importância desta situação, os idosos que não sabiam aonde era a Câmara de Vereadores, quando chegou um momento decisivo para eles, que era o momento da criação da secretaria, eles se apresentaram. Pessoas que nunca tinham ido na Câmara. E conseguimos criar a secretaria. Através dessa secretaria, foram criadas... 2 minutos, né? Tá, beleza. Várias políticas públicas, e mesmo sendo a única secretaria de políticas públicas para o idoso no Rio Grande do Sul, enfim, conseguimos fazer um trabalho com suas limitações naturais, evidente, mas um trabalho que se tornou referência, e Bagé acabou sendo cidade amiga da pessoa idosa do Rio Grande do Sul. Tá? Mas, enfim, nós temos 2 minutinhos, então eu quero, mais uma vez, agradecer e deixar aí, é claro, as considerações mais conclusivas para os nossos participantes, a quem eu agradeço a todos, todas, pela sua importante participação, e agradeço mais uma vez a todos vocês do Fórum pela oportunidade da nossa conversa. E fica com vocês as conclusões. Amém? Professor Dudu, queria lhe parabenizar pela excelente aula sobre idosos. Para nós, somos ouvintes e também organizadores desse fórum, ressaltando alguns pontos que o senhor falou sobre a população heterogênea de idosos, o problema socioeconômico que os diferencia, o racismo, as poucas informações sobre os idosos, e nos fez refletir também sobre a retrospectiva de políticas públicas no mundo para a proteção dos idosos. Aquele cartaz da campanha da fraternidade, da vida, dignidade, esperança que a gente tanto anseia, e que os idosos anseiam por esta questão, e lhe parabenizar por Bagé ser percursor deste tema, com essas criações do Conselho do Idoso e da Universidade Sênior, que o senhor foi o fundador. Em nome do Fórum Social Mundial, em nome do nosso presidente, em nome do nosso eixo educação, ficamos extremamente satisfeitos. Gostaríamos de ouvir muito mais, porque
foi muito elucidador e muito reflexivo. Saímos daqui com muitos questionamentos e muita reflexão e com muita vontade também de mudarmos esses paradigmas e com certeza o fórum, a sua participação no fórum vai nos ajudar a implementar algumas políticas públicas, pelo menos vamos impulsionar isso. Então, fica aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço, a nossa consideração por o senhor ter se disponibilizado com este material riquíssimo e com essa sua fala também muito rica. Então, muito obrigado, um grande abraço e estamos à disposição aqui. Passo a palavra agora também para a professora Cirlei Dias Gomes, que nos ajudou nesse eixo, que é coordenadora também do eixo Educação, ela que é doutora em comunicação, reitora também, é uma grande conhecedora do tema e trabalha conosco nesse tema do idoso em Canoas. A gente tem um projeto muito bacana que trata de todas as questões, questão educativa, questão sociocultural, procurando espaços de autoestima para os idosos, e nesse sentido, então, a gente vai caminhando. Grande abraço e parabéns, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Dudu, dificilmente nós vamos encontrar outro homem público, gestor, com as ideias e os feitos que o senhor tem. Obrigado. O senhor está pronto para levar para a FAMURS tudo o que o senhor fez em Bagé. Não pode ficar só em Bagé. O Rio Grande do Sul e o país precisam de homens como o senhor, com essa visão vanguardista, que agora todos estão já pensando nas políticas para o idoso, mas o senhor foi vanguardista e continua na frente, à frente do seu tempo. Então, professor, nós aprendemos muito, nós queríamos fazer igual ao senhor o nosso trabalho. O senhor não deixou nada de lado, o senhor procurou fazer holisticamente este projeto e esta análise. Eu gostaria muito de tê-lo como palestrante para os nossos idosos em Canoas, de tê-lo em outras oportunidades e deixar como sugestão que o senhor faça essa palestra para principalmente esses prefeitos novos que estão assumindo, que não sabem a relevância deste tema. Parabéns, professor, muito obrigada, parabéns por este homem público com essa seriedade e com esta preocupação, com esse segmento da sociedade que não era olhado quase por ninguém. E o senhor teve um olhar singular desde o início do seu trabalho para este segmento que é tão vulnerável. Parabéns, professor. Receba um abraço carinhoso no seu coração da minha pessoa. Muito obrigado, Flávio, Cirlei. Muito obrigado. Agradeço pelas palavras carinhosas. Os convites estão aceitos e, nesta oportunidade, eu quero compartilhar esses elogios que foram feitos com 3 pessoas que estão na sala, com a Silvana, com a Gislaine e com a Nelson, que foram construtoras, palmo a palmo, dessas políticas que se realizaram em Bagé. Compartilho com elas todas essas palavras que carinhosamente recebemos. Muito obrigado. Muito obrigado. Recebam também as colaboradoras a nossa consideração e o nosso carinho. E vocês falaram não para Bagé, não para Porto Alegre, não para o Brasil, mas foi para o mundo. E com isso nós encerramos, então,
Mais uma vez agradecemos, encerramos a fala da educação por aqui.